Gente, muito bom dia. Vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre um tema muito caro para todos nós, do mundo imobiliário, sobre o corretor de imóveis associado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, contar a história de como foi criado isso, né? E onde é que a gente está hoje, com a lei e com o entendimento da jurisprudência, como é que os juízes enxergam isso. Vamos falar um pouquinho sobre hoje. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado e faço empresas crescer. Nosso escritório já tem 64 anos de história de advocacia, especialmente em Santa Catarina, mas nossos hoje estamos trabalhando também no Brasil todo. Temos clientes em Manaus, em Minas Gerais, em Brasília, em São Paulo, né? Temos uma base em São Paulo, meu irmão mora em São Paulo já há quase 20 anos, nossa base lá em São Paulo está com ele. E vamos discutir isso, alguns temas nacionais. Esse aqui é um tema nacional, é uma lei federal nacional, né, que no nosso entender resolveu vários problemas. Vamos conversar isso hoje aqui. E está aqui conosco hoje o Marcelo Bragnoli, quase o autor dessa lei. Vamos explicar por que ele é quase o autor. Não foi deputado federal ainda, mas esteve lá junto, né, queria que o Marcelo se apresentasse. Marcelo é presidente do Cresci de Santa Catarina e tem uma tradição no setor imobiliário longa, né, de 72 anos, que credencia e deixa ele muito autorizado, né, a falar nos assuntos. Tal. Marcelo, eu queria que falasse um pouquinho do Marcelo Bragnoli, da tua história. Acho que isso é muito importante para o nosso público, que o Brasil todo vai assistir isso, né? Também, Murilo, em primeiro lugar, agradecer o convite, uma satisfação muito grande comparecer para a gente trocar essa ideia, né, sobre esse tema, como tu disseste, tão relevante para o nosso mercado imobiliário. Eu represento uma empresa que hoje tem 71 anos no mercado imobiliário, fundada pelo meu pai, então já estamos hoje já na terceira geração. Que é a Bragnoli. Que é a Bragnoli Imóveis, né, limitada sediada em Florianópolis, que vem, né, nesses 70 anos enfrentando todas as tempestades e todas as vantagens, né, do mercado imobiliário. Já passamos por várias situações. E esse tema que a gente vai falar hoje é um dos temas muito caros, né, para uma imobiliária que atua com profissionais autônomos no setor de vendas. Muito legal, muito importante. A Bragnoli é significativa no sul do Brasil, não só em Santa Catarina, né? Tivemos durante muitos anos, né, uma carteira de locação muito grande, né, importante carteira de locação, que alguns anos atrás fizemos uma operação com uma outra imobiliária. Então hoje estamos focados em vendas de imóveis e em seguros imobiliários. Excelente. Bom, nossa história começou, a gente estava aqui conversando antes, né? Lembrando que é tanto tempo, né? Bastante. Nossa história começou lá em 2005, né? Lá em 2005 o Marcelo era presidente do Secov de Florianópolis, né? Que fica em Santa Catarina, que é um importante Secov para Santa Catarina, né? Santa Catarina tem 6 ou 7 Secovs e um bastante grande do Florianópolis, que é na capital, o Marcelo era presidente. E a gente começou a discutir essa dor, né? Imobiliárias do Brasil todo tinham corretoras de imóveis, em grande parte estavam lá. Alguns tinham uma formalização aqui e ali, mas bastante eclética isso, mas estavam assentados, conversando, trabalhando o dia inteiro e tal, né? E aí a gente vivenciando nas varas do trabalho, uma certa audiência que eu não estava... Eu estava assistindo, esperando a minha audiência. E aí conversando com o juiz, né? E aí eu falei que ia ter uma audiência sobre isso. Ele disse, bom, Emílio, o problema é que não tem lei. Como assim não tem lei? Não tem lei que explique exatamente a figura do corretor de imóveis. Isso foi um juiz que me falou. Aí eu fiquei pensando naquilo, fui pesquisar, né? Porque a gente vai normalizando o diferente e acha que o diferente é o normal. Aí eu falei com o Marcelo também parou, pensou, ficamos pensando, eu acho que tem que criar uma lei especial para o corretor de imóveis. Independente se é locação, compra e venda, né? E essa lei levamos 10 anos. Foram 10 anos de luta, né, para fazer essa evolução e a finalização dela, né? Fomos a Brasília algumas vezes, a Curitiba, a São Paulo, né? Várias pessoas entendendo, outras não botando muita fé que isso ia virar uma lei, porque sabe que é muito difícil passar uma lei no Congresso Federal. Né? Então, levamos 10 anos, né?
E no final da linha é uma lei que altera os parágrafos do artigo 6º da 6.530, que é a lei do corretor de imóveis. Então, essa lei veio alterar, acrescentando algumas condições especiais, no nosso ver, criando um terceiro modelo, né? E o que a gente vem fazendo de 2015 para cá, que quando surgiu essa lei, né, com mais de 10 anos de lei nova, vamos chamar assim, é quase que uma evangelização, explicando para imobiliaristas, para corretores, para juízes, para procuradores do trabalho, para juízes do trabalho, desembargadores, o que é isso aqui? Porque o que para nós pode parecer simples, né, é muito específico. É muito específico. Então, isso é uma dor que eu sinto que tem no setor, e acho que é importante a gente explicar um pouco dessa dor, e olhando para trás, porque hoje tem dor quem quer. Hoje tem uma solução clara e concreta, né, efetivamente. Mas lá atrás, eu me lembro que a gente conversava às vezes do corretor precisar de uma declaração para comprar Bem isso. E aí até, Murilo, eu acrescento esse período de 10 anos, quando tu fala em evangelização, né, também foi difícil, porque o imobiliarista, quando entendia que estávamos trazendo uma solução, aí ele né, passava a apoiar a ideia, né? Mas dirigentes, né, de entidades classistas também, né, tanto do Conselho Federal, tanto da Federação de Corretores, todos ficavam muito, né, querendo entender, mas como? Que o dom alterar a lei para normalizar, para formalizar, melhor dizendo, né, a relação corretor-imobiliária, né? Então foi um trabalho que tem que continuar, né? Tem que continuar. Na realidade, isso, me lembro bem a gente conversando na época, Marcelo, a gente convenceu o deputado Edinho Bess, né, a assinar esse projeto de lei e nos ajudar no Congresso, né? E isso que foi realmente o padrinho dessa lei dentro do Congresso, né? Imagina que a gente fez, na realidade, uma cópia do advogado. Né? Lembro disso. Advogado associado. Só que lá no advogado está no regulamento geral. E a gente deu um upgrade, colocou numa lei. Sempre falei isso, né? Gente, vamos fazer uma coisa maior. É uma lei. Lá no regulamento geral, aqui é numa lei, efetivamente, que criamos o corretor de imóveis associado. Que no fundo, na maioria dos casos, o Brasil é um continente, então tem exceção para tudo que a gente fala aqui, né? Na maioria dos casos, a imobiliária e o corretor trabalham para alguém. A imobiliária organiza, mas sem o corretor não funciona e esse sem imobiliária não funciona. Então ele está trabalhando para alguém. Um não está trabalhando para o outro. Certo. É isso que sempre a gente tenta explicar. Ah, não, mas esse cara aqui eu quero que ele receba onde? Não, esse é CLT. Tem corretor de imóveis CLT, tem corretor de imóveis prestador de serviço e tem corretor de imóveis corretor associado. Eu sempre falo que essa lei aqui, fazer uma metáfora aqui, né, é um terno de alfaiate. Só para corretor de imóveis. Nenhuma outra categoria pode usar essa lei. Ele só para o corretor de imóveis. E isso organiza melhor um mercado. E estamos falando, foram 1,3 tri que passou no mercado imobiliário. Construção, compra e venda, locação, mas a construção não funciona se alguém não vender. Então, o final da linha será 99% um corretor de imóveis. Sim, sem dúvida. Então, na mão do corretor de imóveis, passa, lá em 2014, 1,2 tri. Passou. Né? Muito dificilmente, se é o condomínio fechado, umas que tu vai direto, faz uma SPE e aí não tem a venda, mas é um percentual muito pequeno. A importância, né, do profissional corretor de imóveis, a importância dessa relação estar bem regulamentada, estabilizada, porque tem uma importância muito grande na economia nacional. Sim. E depois dos TTIs que organizou, deve também ter 15 anos de TTI no Brasil. Sim, também, mas... Né, que aí tem um curso agora que o corretor tem que fazer, não tem nada para fazer para virar corretor. Não, tem que fazer um curso, passar numa prova, que vai aprender para poder... E sem dúvida nenhuma, além da parte técnica do corretor, ele tem a filtragem do mercado. O mercado filtra, né, quem tem... Naturalmente.
E cada vez mais as imobiliárias que têm mais capacidade de se organizar saem na frente. O corretor sozinho é mais difícil hoje, né? Hoje realmente tem imobiliárias no Brasil todo, mais estruturadas, que captam mais para vender, para comprar, porque elas, vamos lá, hoje gastam muito mais com tecnologia e com anúncios nas redes sociais, o que a pessoa sozinha dificilmente faz, né? Então, por uma questão, me parece lógica, as imobiliárias estão se estruturando muito. Nos últimos 15 anos mudou de uma coisa para outra. Sem dúvida. O mercado sofreu uma grande transformação, principalmente a partir de tecnologias, né? E aí, como tu diz, as imobiliárias é que saem na frente, né? Até por capacidade financeira, né? De aderir às novas tecnologias que vêm auxiliar o trabalho, né? São tecnologias complementares ao trabalho do corretor de imóveis, não para substituir, porque a relação de venda é sempre uma relação muito pessoal. Estão falando de patrimônio, né? De valores expressivos. Então, a relação pessoal ela é significativa, é fundamental, mas o acesso à tecnologia como agregadora e facilitadora das negociações tem sido um fenômeno dos últimos anos. Acho que para todas as profissões, né? Cada um com a sua especialidade, né? Sem dúvida. Mas hoje o mundo imobiliário, o mundo da compra e venda, da locação, tecnologia é fundamental para atender melhor o cliente, né? E aí não tem como tu organizar o financeiro da empresa, organizar a imagem da empresa, organizar o marketing da empresa, tudo sendo muito organizado, e deixar a pessoa que faz o trabalho ali, efetivamente... Que é o mais importante. É uma empresa de pessoas. Não compramos uma máquina extrusora para derreter o plástico. Não temos uma retroescavadeira para fazer... Não, nós temos são pessoas, né? E é isso, por isso que esse cuidado que tem, que a gente está tentando ter com o corretor, já faz tempo, então desde 2005, vai tomando esse cuidado, né? E é um cuidado do Brasil, né? Isso tem sido bem conversado, mas eu ainda estou nessa caminhada de explicar um pouco melhor. Até dezembro eu publico um livro ainda muito singelo, muito básico, mas explicando tudo isso, como é que foi essa caminhada, e explicando especialmente para o mundo judiciário, para quem precisa ainda ouvir, tem muita gente que já entendeu, né? O Brasil todo. A gente acompanha, Marcelo, e faz até por amor à arte, né? Que a gente ajudou a fazer, né? O jurisprudência de todos os tribunais do trabalho do Brasil, né? A gente chama que é Tribunal Regional do Trabalho, mas não é os tribunais estaduais, que hoje todo o estado tem um tribunal. Era regional porque era por região, às vezes. Enfim, todos eles nós acompanhamos, e desde que cumpra, né, o parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 6º, que é isso aqui, tem uma norma, tem uma forma, tem um procedimento, eles dão validade àquilo, né, efetivamente. E aí, se eu puder explicar um pouco aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, nosso interessado, eu posso ter o corretor de imóveis CLT? Posso. Lá em São Carlos, o Italinho da Cardinale tem alguns que são CLT. Porque lá as construtoras que te pedem para vender os imóveis, que te fazem um contrato de organização contigo, com a tua imobiliária, querem plantão de meio-dia. Isso. E aí, para ele impor isso, ele fez lá um plantão no meio-dia. Esses dois caras são CLT que cumprem ordem. Todos os outros 50, 60 deles são corretor associado. Porque é a prática do mercado e só faltava essa roupagem. Então, eu posso ter o cara CLT? Posso. Né? Algumas construtoras querem, dentro dela, cumprindo o horário, o corretor de imóveis CLT. Não tem problema. Esse é um modelo. Eu tenho visto no Brasil também bastante, algumas imobiliárias tendo o corretor de imóveis como prestador de serviço. Pode. Mas tu estás usando uma coisa genérica. Isso tem uso específico, que é o corretor de imóvel associado, que não é um contrato de trabalho e nem um contrato de prestação de serviço. É um terceiro gênero. Mais parecido com terceirização, mais parecido a cá. Porque nesse contrato, tu não controla o horário do corretor de imóveis, tens os combinados com eles. Tu não pode dar ordem nele, mas tu tens as metas, os combinados que está se fazendo com o corretor de imóveis, que é um contrato de ordem civil, não de ordem trabalhista,
que tu pode rescindir mediante o que está escrito nesse contrato. Por isso o contrato tem que ter um aviso prévio de 10 dias, de 5 dias, eu vou te avisar previamente que tu vai embora. Não é um aviso prévio do CLT, mas eu tenho que avisar. Ah, não, 24 horas ou sem aviso. Então, é um vaso de barro que vai construir. Tem alguns modelos de contratos no Brasil, alguns modelos usam até um modelo que a gente criou lá atrás, né, com aperfeiçoamentos, né, mas nem todos ainda, acho que tem bastante espaço para se evoluir. Lembrei que na época a proposta do projeto de lei, Marcelo, que a gente combinou, era que fosse registrados os contratos de corretor de imóveis nos CRECIS. Exato. Até foi... A ideia inicial era essa. Porque tem verba própria, porque tem organização, porque tem um orçamento, e ali e tem todos os estados, né? Tem um sistema nacional. Exatamente. Por isso que a gente imaginou lá. Mas numa negociação com o Schmitz, que era o sindicalista do Rio Grande do Sul, né? Que era o presidente da FENASC. Que era o presidente da FENASC na época, insistiu muito que o registro fosse nos cinemóveis de cada estado. E acabamos tendo que negociar isso e não é hoje o CRECI, é o CIMA, por isso, que teoricamente a ideia primeira é que fosse nos CRECIs, pela organização, pela sistematização, pelo sistema do COFES que existe no Brasil todo já instalado, né? Certo. E os sindicatos, especialmente depois de 2017, com a queda da contribuição sindical, vêm com dificuldade financeira, né? Para automatizar os contratos, registrar, dar um retorno, né? Isso é delicado no Brasil todo, né? Hoje a gente faz registro desde 2015 de contratos, né? Mas sempre com muita dificuldade, né? Por exemplo, São Paulo hoje não tem o Sindimóveis. Pois é. E São Paulo é um país, né? De tamanho, né? De estrutura. É o maior volume de profissionais no mercado imobiliário. E esses contratos eu tenho que registrar na federação, que na falta do sindicato, na federação. Né? Que também tem dificuldades financeiras porque não tem uma sustentação, porque a lei mudou lá em 2017 com a reforma trabalhista. Então a gente está enfrentando esse momento do Brasil hoje que é muito importante. A lei fala no registro dos contratos para que eles tenham essa validade. Né? Então, imobiliaristas, você que tem um contrato de corretor de imóvel associado, é um modelo especial, terceiro gênero, que não é CLT, em prestação de serviço. E que tem ele assinado e na gaveta, é temerário. Né? Houve a intenção, houve a validade do contrato assinado, mas não é bem o que a lei está falando. Nós já enfrentamos causas dessa, Marcelo, e conseguimos validar o contrato, mesmo sem um registro. Mas é filho único, né? Não é uma coisa normal, natural. Então é muito importante que a gente tenha esse procedimento. E não é só o procedimento do contrato especial, terceiro gênero, né? Registrado, né? No Sinimóveis ou na FENAS, A ou B, nesse momento. É as feições do contrato. Eu tenho pegado o contrato, esses de gaveta, que as pessoas não registraram, e tem termos ali de CLT. Então, o que o colega aqui fez não entendeu que é um gênero diferente. Nós queremos um gênero diferente para o corretor de imóveis do Brasil. Isso não serve tanto para o compra e venda como locação, é o corretor de imóveis. Alguns cuidados que eu sempre peço para ter é o seguinte: essa pessoa é associado. Então, a visão que a gente deve ter, no meu entender, tu enxerga ele como se fosse um sócio. Ele não é teu sócio, ele é teu associado. Mas a tua visão de comportamento é como se fosse teu sócio. Não pode ter uma visão como se fosse teu empregado. Isso são comportamentos diferentes. E esse é um detalhe fundamental. Isso é fundamental, né? Então, assim, não dá para dar ordem. Tu pode combinar procedimentos com o corretor associado. Gente, vai ter toda segunda-feira aqui às 9 horas uma reunião virtual, presencial, para ver a pauta da semana. Gente, olha, nós vamos ter uma meta aqui de 10 contratos por dia, de 5 contratos por semana, sei lá. São metas que tu cria como tu criaria com sócio. Sim. Né? Então, esse olhar, né? E é o olhar, Marcelo, não só do dono imobiliário, do sócio, é o olhar de quem está abaixo fazendo gestão também disso. Né? Porque às vezes eu tenho um gestor imobiliário, que é a CLT, que faz gestão dos contratos de corretor de imóveis associados. Certo. Então, essa tradução para essa pessoa que está gerente de boa vontade, 100% de boa vontade, mas que ele não está tratando com pessoas de CLT. Entender? Então, o comportamento, falar tudo por quê? Porque
alguns processos vão para a justiça, alguns reclamando vínculo. E para entender que tem vínculo, tem condições especiais para a gente na CLT. No artigo 2º e 3º da CLT está lá a previsão de como é que se gera vínculo. Se eu não tenho essas condições, eu não consigo gerar vínculo. Se eu tenho um contrato com o corretor social registrado, eu vou criando fortalezas para que eu tenha essa segurança, né? E é isso que o STF vem falando, né? Atualmente os contratos que reclamam, os processos que reclamam vínculo de emprego estão parados no Brasil todo. Vão até os tribunais e param. Enquanto o STF não entender bem isso. Mas qual é o recado do STF? Tem combinados. Tu combinou com a pessoa, tu não pode mudar essa combinação na metade do jogo. Uma combinação do que vai ser do teu comportamento. Assim, tu vai ser CLT, está combinado. Não, tu não vai ser CLT, tu vai ser corretor de imóvel associado. Ok. Nisso tem um comportamento intrínseco. Não dar ordem, não cobrar horário. Então, se tu está cumprindo isso, é possível ter outra coisa que não seja só CLT. É isso que o STF está querendo falar para as pessoas, né? Não há um monopólio de contratos no Brasil, né? Como diz o ministro Alexandre do TST, o cardápio mudou, aumentou as possibilidades, efetivamente, né? Então, eu tenho CLT, eu tenho... Para todas as categorias, estamos falando agora do corretor de imóveis, né? Tenho CLT, eu tenho prestador de serviço, eu tenho corretor de imóveis associado. E eu não vejo, Marcelo, no modesto entender, o porquê o corretor de imóveis não vai ser associado se é para não ser CLT. Não faz sentido ser prestador de serviço, porque eu tenho que ter um contrato registrado no Cine Imóveis da FENASSE. Tem modelos de contrato, tu pode fazer um modelo de termo aditivo, tu pode registrar, todos os presidentes de Cine Imóveis do Brasil atendem muito bem com relação a isso, cobram lá uma taxa, cada um do seu jeito, né? E essa taxa não está prevista na lei. Nenhum lugar, é uma coisa, construção dos estados, dos Cine Imóveis. Cada um construiu isso de algum jeito e ali é a hora, no meu ver, dos Secovs conversarem com os Cine Imóveis sobre isso, né? Sobre essas taxas que acontecem aí, que isso talvez crie algum tipo de empecilho. Mas geralmente são taxas muito pequenas, muito acessíveis, né? Mas é muito importante que se faça esse registro, porque nós queremos isso aqui, pô. Está aqui escrito exatamente no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 6º da 6.530, como é que é o corretor de imóveis associado. Se tu vai nessa caminhada, e o que fala ali? Isso até para todo mundo, né, se sintonizar, né? O que a gente incluiu aqui? Isso só incluímos, né? Não mudamos o que tinha, só incluímos. O corretor de imóveis pode associar-se, associado, a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional. Então, ele tem autonomia. Ele não tem subordinação, ele tem autonomia. Sem qualquer vínculo, inclusive empregatício. Então, a princípio, ele não tem vínculo empregatício, porque a lei fala que não tem. Quem cria vínculo empregatício é o dono da imobiliária ou o gestor que dá ordens, que cobra horário. Se ele não fizer isso, né, efetivamente, não tem nem vínculo empregatício, nem penitenciário. Mediante contrato de associação específico, contrato especial, que a gente vai falar, está aqui. Estamos falando o que a lei está dizendo aqui. Registrado no Sindicato de Corretores de Imóveis, onde não houver sindicato instalado, registrado na Delegacia da Federação do Corretor de Imóveis, da FENASSE. Então, está na lei. Então, eu tenho que ter autonomia do profissional, um contrato específico, registrado, está aqui. E fala que não tem vínculo nem empregatício nem previdenciário. Isso é importante entender. E aí que fala, pelo que trata o parágrafo 2º, o corretor de imóveis associados e a imobiliária coordenam entre si. Os dois coordenam entre si. O desempenho de funções correlatas, eles combinam as metas, como é que vai ser. Um trabalha com o outro, em associação com o outro para um terceiro. Essa foi a nossa ideia para isso caminhar, né? Então, ele combina funções correlatas, a intermediação imobiliária, ajustam critérios para a partilha dos resultados. E aí, quando a gente fala critério a partir dos resultados, eu sempre tenho dito que o ideal seria o split. Não o split do pagamento da lei da nova reforma tributária, mas o nosso split, que é o pagador da comissão, que pode ser um compra e venda, locação, seja quem for, e tiver corretor associado nesse processo, a parte imobiliária e a parte do corretor. E às vezes tem mais de um corretor, que pode ser um que indicou, o outro que concretizou, né? Então, isso no Brasil é muito comum. E isso é muito comum, e hoje muitas imobiliárias no país inteiro já usam esse processo, né? Porque caracteriza
com muita clareza, né? Ou é a construtora que faz o pagamento, como tu disse no início, o corretor e a imobiliária trabalham para alguém. Ou é para o vendedor, né? Uma pessoa física que está vendendo seu imóvel. Então, quando ele faz o pagamento da comissão, o sistema de split já faz a divisão, né? Demonstrando, né, e comprovando que existe uma associação para fazer alguma coisa. Exatamente. É um esforço em comum de 2, 3 ou 4 em prol de um cliente. O cliente está em cima. O cliente do corretor não é imobiliário e vice-versa. O nosso cliente está fora. É uma construtora, é um comprador, é um vendedor, alguém que está nos contratando para isso, né? Mas Murilo, lá em Cuiabá, a turma não quer pagar no split. Mas tem fintech que já faz isso no automático. O depósito vai ser um só. A própria fintech já faz esse split de pagamento das pessoas. Então, isso tudo foi uma evolução de 10 anos de lei, né, 2015 até hoje, que as coisas foram se aperfeiçoando. Então, cada vez eu acho mais, Marcelo, que quem não faz é porque não entendeu exatamente. Né? Quem não faz é porque está arriscando, está solto, não está organizado, não está usando uma coisa específica, porque muito mais forte é o contrato de corretor de imóveis associado, registrado, do que o prestador de serviço. E aí, Murilo, tem uma coisa histórica, né? Que eu acho que é do ser humano, né? Bom, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, nunca tive nenhum problema de fazer assim, para que fazer contrato? Não, a ideia é justamente de formalizar, né? Organizar essa relação que sempre foi muito informal, corretor imobiliário. Essa parceria corretor imobiliária, historicamente era informal. Ela agora está formalizada, organizada, eu acho que é a melhor palavra. E sempre foi assim, na realidade. A gente só botou no papel. Estou botando no papel. Grande maioria sempre foi esse trabalho em conjunto para atingir um objetivo ou outro, né? Mas é importante que o pessoal perceba que nesse contrato aqui, ele tem uma força de lei previsto, não no Código Civil, numa lei específica, e o que é mais específico sobrepõe o que é genérico. Prestação de serviço está no Código Civil, é genérico. Certo. Então eu vejo algumas imobiliárias dizendo, não, eu vou fazer o contrato de prestação de serviço, que resolve. Tu está indo no genérico. Tem força 5. Tu está indo no específico, tem força 10. E tu está combinando com a pessoa como é que vai ser a vida dela. Isso. Né? Sendo claro isso. Por isso que é importante o contrato ser detalhado, escrito. E tem modelos no Brasil, a gente é feita respeitando os modelos dos cinemóveis, a gente é feito em termos aditivos. Porque tem especificidades para a cada imobiliária do Brasil. Até na mesma cidade, às vezes, tem especificidade. Né? A gente tem sugerido bastante também que use o corretor de imóveis associado na parte de locação. Não só de compra e venda, está claro que deveria ser todos, pelo menos. Né? Porque esse cara tem que ser alguma coisa. Ou ele é um estagiário, ou ele é um sócio. Ele tem que estar em algum contrato, ele não pode estar lá solto. Né? Se ele trabalha contigo com frequência. Não, de vez em quando aparece, né? O corretor de imóveis beija-flor. De vez em quando ele aparece. Não, mas isso não tem negócios eventuais. Não, isso é tudo certo. Toca a vida como vai. Mas se essa pessoa que tem que ter uma organização, uma sistematização, e hoje cada vez mais, né, Marcelo? Hoje o mercado virou um mercado muito grande, muito pujante, né? Em todo o Brasil, o crescimento imobiliário, e sempre há um déficit de moradia, todas as cidades. E déficit não é porque só tem imóvel caro. Não, tem o imóvel caro, o médio, ABC. E tem déficit ainda. Né? Que é um crescimento populacional muito grande, uma transferência de pessoas viajando no Brasil todo. Né? Então, isso sempre vai ter esse mercado, tanto do novo como do que está funcionando hoje, tem que trocar. Mas é importante que as pessoas entendam isso. E fundamental isso para o corretor. O corretor tem um contrato registrado, né, Marcelo? Porque não fica uma coisa só de boca. Né? Até quando nós começamos lá em 2005, cara, acho que 90%, para ser até otimista, era de boca. Era de boca, não, de boca. Né? A formalização dos pagamentos, hoje a gente fala do split, então se o corretor precisa fazer um financiamento do carro, precisa comprar uma geladeira que seja. Como é que vai ser? Como é que ele comprova a renda? Exatamente. Com esse sistema, ele tem... Ele tem como comprovar a renda através do processo. Não, isso foi evoluindo. Mas Murilo, o meu corretor, só de resultado, ele não vai conseguir. Não, você pode criar para ele ali, antecipar honorários para ele,
pode criar ali uma ajuda de custo para ele enquanto não gira a carteira dele. Esses contratos de corretor de imóveis, eles são, se não no modelo do Cinemóveis que a gente está respeitando, né? E não tem um modelo que foi feito. Não tem um modelo. Tu pode fazer o teu e tentar convencer o Cinemóveis a aceitar o teu, ou fazer o deles e fazer um termo aditivo, né? Sempre tentando registrá-lo, né? Mas o que a lei fala é registrar o contrato, não o termo aditivo. É um contrato de ordem civil. Então, são interpretações que a gente faz, não da nossa cabeça, de acompanhamento de jurisprudência no Brasil todo, né? Os últimos 3 anos a gente acompanha cada tribunal, como é que ele está entendendo, reagindo. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas percebam os detalhes que estão aqui no meio desses artigos, que é importante e fundamental, né? Sim, e aí o último parágrafo, o 4º, né, que eu acho que é significativo demais. O contrato de associação não implica em troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre imobiliário e o corretor de imóvel associado. Não é um que paga para o outro. Desde que não configurar os elementos característicos do vínculo de emprego. Então, eu tenho que ter cuidado de não ter a subordinação. Né? Então, é importante entender isso. E um não tem que pagar para o outro. Não tem essa obrigação. Está aqui na lei específica. Tem que criar um mercado que vá te pagar de fora por N situações. Até consultorias pode ser feito nessas imobiliárias no Brasil todo, de compra e venda e de locação. Né? Porque eu tenho andado pelo Brasil, Marcelo, nessa caminhada, aprendendo todo dia um pouquinho, e isso é muito sério, que eu vejo cada coisa assim, realmente é muito dinâmico. Né? Tem muita gente na locação, no balcão da locação, que não faz o trabalho meio, é o trabalho corretor, e não é corretor. Isso é um assunto antigo já, no Pânico FS, né? Então ali, dentro do background ali, do pessoal que está atendendo locação, tem o cara que não faz trabalho de locação. Joga na planilha um dado, não, tem. Mas tem o cara do front ali que está tratando com o cliente. Esse cara, ele tem o perfil que está previsto na 6530. Então, a gente ainda passa por isso. Isso não é uma regra, isso tem coisas para tudo que é tipo, mas enfim, a lei desenha que é o corretor de imóveis. Então, esse corretor de imóveis, esse pode ser o corretor de imóveis, com o PTI, na carteirinha registrado, Cresci, e poderia ser corretor de imóveis associado. Ah, não, mas eu quero esse cara, eu quero CLT. Fica à vontade. Tem um custo aí. Que é a maioria, que é o que mais se usa no Brasil. Não entenderam essa possibilidade. Perfeito. Né? E aí vou mais além ainda, né? Existe hoje uma quarentena de 6 meses de uma pessoa deixar de ser CLT para ser prestador de serviço. E uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, que eu chamo de uma vantagem, né? A vantagem da lei. Eu tenho aqui a pessoa que é CLT e por algum motivo eu mudei a forma de gestão de uma empresa e quero que ela seja PJ. Isso, no genérico, tem uma quarentena de 6 meses. Eu não posso sair de uma pessoa CLT para PJ, né, de um dia para o outro, porque é da prestador de serviço, é genérico. Essa lei não tem esse problema. Eu posso sair de CLT para virar um corretor de imóveis associado. No mesmo dia, no dia seguinte? No dia seguinte. Perfeito. Né? E eu, na realidade, estou cumprindo estou sendo mais severo e cumprir essas 530 que o cara de locação no meu balcão lá, que faz o trabalho de corretor de imóveis, isso existe. Como é que tu está vendo isso na tua empresa? Isso. Via e vê, né, que são muito diferentes. Exato. E esse formato, né, na locação de ser corretor, de ser CLT é o modelo mais usado. Mas existem muitas imobiliárias, conheço várias no país inteiro, que têm corretores de imóveis atuando na locação, né? E acho que aí cabe perfeitamente, né, de novo, como uma solução de ordenamento, né, de organização dessa relação, né? Ele não pode ficar ali no balcão atendendo clientes, vendendo locação, nesse caso, como se diz, né, sem ter uma formalização dessa atuação dele, né? Ele não pode estar ali de passagem, né? E uma coisa que a gente pega para resolver a situação, né? Não só encaminha. Esse assunto é bom para todo mundo. E aí, qual é o conselho que a gente dá para o corretor de imóveis, né? Essa que lei é uma relação de pessoa física, né? É o corretor de imóveis com a imobiliária. Mas quando for receber
honorários, esse corretor pode ter uma pessoa jurídica dele. A diferença é o dobro. Na pessoa física ele tem que reter 27,5% de imposto de renda, certo? E na pessoa jurídica 14, 15%. Então ele deve ter. Ah, não, Murilo, eu não quero, eu pago 27%, está tudo bem e tal. Geralmente a renda desse é um pouco menor, mas o cara que tem uma renda maior, ele sente isso. Então, esse trabalho de explicação, de acolhimento, chamar o contador, explicar para o contador isso, para que essa surpresa seja redonda, né? Que ajude a imobiliária, organizando, deixando isso claro, mas também dê um apoio ao corretor, porque é fundamental, né? E Marcelo, tu hoje e aí uma experiência fantástica, tu já fosse presidente de entidade, de Secov, diretor de comitês, mas essa tua experiência no Cresci, né? Já foram 3 anos? 3 anos. 3 anos? Pelo estado todo, intensamente. Intensamente, né? Realmente o Cresci tomou uma outra dimensão em Santa Catarina pelo trabalho de vocês, né? De ir para a base, né? De conversar com os corretores de imóveis, né? Exatamente. Ouvindo muito, né? O Cresci passou a ser visto como a casa do corretor, né? Não só o órgão, uma autarquia federal, né? Que faz o credenciamento e fiscaliza a profissão, né? Mas também a casa do corretor, né? O Cresci é o órgão que defende os interesses da categoria, né? Então isso abre um leque de atividades, né? A partir dos recursos dos corretores de imóveis, que pagam anuidade, né? É um recurso totalmente privado, não tem recurso público aqui. E temos feito, então, esse trabalho, né? Primeiro, por todo o Estado, ouvindo corretores, ouvindo demandas, identificando problemas que são muito regionais, né? Os problemas são a solução de um determinado problema é diferente lá em Maravilha do que aqui em Itapema, né? Então, as questões são diferentes. O Cresci, com a sua estrutura, procura auxiliar, participar, ajudar, né? E esse, por exemplo, esse é um ponto, né? Essa formalização, essa organização da profissão do corretor de imóveis é uma preocupação muito grande nossa, é um item que está na frente, porque isso leva a uma padronização de trabalho, a padronização dessa relação, né, com os seus clientes, com as construtoras, com os vendedores, e isso leva a mais segurança para o mercado imobiliário, que é o pano de fundo, né? O mercado imobiliário altamente competitivo, altamente lucrativo, ele tem que ser seguro, estável, né? Segurança jurídica, segurança operacional, para que o sonho da casa própria não se transforme num pesadelo e para que o investidor que vem para o mercado, e vem muito, né? O mercado acolhe grandes investimentos, tenha o seu retorno, né? O retorno esperado, calculado, né? A base disso é segurança jurídica, estabilidade, funcionamento tranquilo, né? Para que o mercado seja previsível, né? Por mais que tenha imprevisibilidades no país e na economia, mas esse mercado, que é um mercado sólido, né? Tem que ter previsibilidade, né? Então esse é um item, essa organização dessa relação é um item fundamental para essa segurança do mercado imobiliário. Que do final do dia é a credibilidade. Pronto. Que a Boreoli passa há 70 anos. Há 70 anos. Fundamental, né? Sem nenhum demérito a imobiliários menores, mas quem tem alguma carteira maior quer segurança, quer estabilidade, né? E essas estruturas acabam ajudando bastante, né? Efetivamente. Então, eu acho que isso... E eu acho que tu matou a questão, né? Pessoa... Investidor, né? Os fundos querem, às vezes, entrar em imobiliárias. Como é que um fundo vai entrar e eles fazem due diligence, né? Valuation, e vai encontrar esse detalhe. E hoje tem uma solução. Por que não organizar essa solução? Isso. Não tem explicação. Sempre as explicações são muito genéricas, são muito furtivas. Por que não encararam? Não quiseram mudar uma cultura, não quiseram fazer o certo, né? A mudança, né, sempre é desconfortante para todo mundo. A história, né, sempre deu certo, nunca deu problema, né? E a gente pode voltar no tempo e aqui fazer um registro, né? Porque quando, né, eu era presidente do Secov, tu advogavas para o sindicato, né?
E eu botei esse problema na mesa, né? Olha, isso tem ocorrido dificuldades, né? Essa relação informal, corretor imobiliário, isso não está bom, isso está criando problemas, sempre olhando para o futuro do mercado imobiliário. Sim. E aí, né, quem trouxe a solução, né, tu trouxeste essa solução, né? Eu, como presidente do sindicato, achei que realmente era uma solução, né? E a diretoria entendeu assim. E aí, então, nos unimos e começamos a fazer esse prélipо aí pelo país todo, tentando aprovar essa alteração à lei, né? Mas veio mesmo como uma solução para um problema que estava... Era uma dor. Era uma dor que já existia, já tínhamos problemas sérios no Brasil inteiro, né? Por falta de organização dessa relação profissional. E os juízes até entendiam que era uma prática do mercado, mas eles são sujeitos a uma legislação que não existia. Não tinha essa lei, né? Hoje tem uma lei e tu tem que cumprir a lei para poder te encaixar nesse procedimento aqui, com esses cuidados que a gente já falou, né? São alguns cuidados que tem que tomar, de não uma coisa que faz de qualquer jeito, né? Um contrato especial para isso, e tá, a lei detalha aqui como é que poderia ser ele e tal. E tem o que hoje os tribunais entendem também, né? Não é só o que está aqui, é como é que isso foi interpretado. A gente vem acompanhando isso. E aí é o que eu estou dizendo, tem contrato dos Cinemóveis, né? E eles são bastante organizados, mas é aquele modelo. E aí isso não serve para o Brasil, esse modelo. Porque cada imobiliária tem uma situação diferente. Sim, tem as características regionais e às vezes até na própria cidade, né? Lógico. Cada empresa tem o seu processo. Lógico. O que eu acho é que isso também, Murilo, preserva a questão do corretor, do profissional autônomo, né? Porque quando ele vem ser, como tu diz, ele pode ser CLT, ele deixa de ser um profissional autônomo. Certo. Aí ele está sujeito às regras da CLT da imobiliária. O corretor associado, a formalização do corretor associado, preserva ele enquanto profissional autônomo. Não, aqui, mantendo a autonomia profissional. A lei é fundamental, né? Porque o corretor de imóveis, o vendedor de maneira geral, tem essa índole, né, da autonomia, né, dele. E manter isso é importantíssimo para a atuação do profissional no mercado. Isso aqui, essa lei 530, lá de maio de 76, é uma lei de empreendedor. Essa aqui não é uma lei de criar empregados de empresas. Isso não é um demérito. Tem gente que quer ser empregado. Está tudo bem. Perfeito. Como não é a regra do jogo é aquela. Mas aqui é uma lei de empreendedor, de autonomia. A lei, o tempo todo ela fala autonomia, vários momentos dessa lei. A gente só continua nessa autonomia, mas organizando isso e tendo procedimento. Agora, o corretor de imóveis que não quer se organizar, e cada vez pior, né? A partir do ano que vem, pior ainda, a questão da reforma tributária. Como é que vai justificar o que passa na tua conta? O corretor precisa ter esse registro, porque isso aqui, ele vai ter que pagar algum tributo do jeito do outro. E cada vez pior, né? Agora com os registros dos imóveis na base da Receita Federal, né? Todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil, todos eles, já subiram para a Receita a base de imóveis. Então, qualquer negociação que tu vá fazer está registrado. Já temos um grande banco de dados. E a discussão agora é a valorização. Porque isso já está vindo de Brasília. Estou enfrentando o caso desse agora, no Registro Civil de Santa Catarina de Florianópolis. Já está vindo a base do valor que eles imaginam que vale o imóvel. Já está acontecendo. Hoje. Né? Então, é uma coisa, vou chamar de invisível, que a gente não põe para discutir, mas já está acontecendo isso, né? E aí o corretor começa a ficar com essa estrutura mais organizada. Não tem como ele ficar sem um contrato, sem uma formalização da imobiliária, né? Sem uma coisa organizada. Né? Então isso é fundamental para que a gente possa realmente fazer valer a lei, ter garantia, né? E o mercado fica mais moderno, né, Marcelo? E atende, Murilo, uma questão fundamental, que é essa da valorização da nossa profissão. Quer dizer, tu só vai valorizar uma profissão quando ela está formalizada, organizada, né? Não pode... Como é que tu vai valorizar né, a profissão de camelô de rua? Não, né, nada contra, mas um corretor de imóveis que movimenta um capital importante, para ser valorizado, ele tem que estar formalizado, né? É fundamental. Acho que até esse é um tema, eu vou tentar aí falar com o nosso presidente, João Teodoro, né, para que o COFES avance mais ainda, né,
nessas divulgações, nessas maneiras, porque ele ajuda o corretor. Exato. É o Conselho Regional de Corretor de Imóveis. É de corretor o conselho, não é de empresas. Isso. Acaba tendo também ali algumas imobiliárias, mas o Conselho de Corretores. E a valorização da categoria, organização da categoria, ter um contrato, isso torna ela mais crível, mais rigidez, né? E isso ajuda todo mundo, sem dúvida nenhuma, né? E é importante a divulgação, a conversa, a exposição no Brasil todo, porque o Brasil é muito grande, Marcelo. É um continente. A imobiliária que está lá no Pará, às vezes, não entendeu isso aqui. A imobiliária está lá, às vezes, em Fortaleza, eu tenho lá em Juí, eu tenho Primavera do Leste, Sinop de imobiliária. Pô, são mundos totalmente diferentes, né? De forma diferente, né? O agro ali tem uma moeda que chama saco da soja, do milho, né? Então, até tem moedas diferentes no Brasil, né, que se negocia. Então, é um país continental, mas que tem uma lei federal, né, que os cinemóveis têm isso como tarefa de registrar. A FENASSE também, na falta dos sindicatos estaduais, também tem essa função. Mas, como o COFES, os CRECIS, têm os corretores como seus tutelados, estão ali embaixo, registrados, talvez tivesse uma divulgação. Porque alguns conhecem isso com certeza, né? Mas eu acho que a gente tem um espaço aí para conhecer da maneira ideal, registrar e criar segurança para todo mundo. Perfeito. Para as duas partes e para o cliente, que está colocando... Sem dúvida nenhuma. Para o cliente. Para o cliente também. Tem a credibilidade importante, né? E os fundos de investimento querem botar dinheiro em imobiliários, por exemplo. Isso aqui tem que estar resolvido e organizado, senão acaba sendo retarda. Não, temos que organizar aqui. Leva um ano para reorganizar isso aqui. E lembrar-se bem do cliente, porque o cliente que compra o imóvel ou que vende o imóvel, né? Tanto pessoa física, pessoa jurídica, uma construtora, né? Essa relação, quanto mais formalizada, mais organizada, é fundamental para a segurança do mercado e a estabilidade do mercado imobiliário. Marcelo, eu acho que a conversa está boa, podia ficar aqui mais um tempão ainda, mas todo mundo tem seus afazeres. Vou pedir para te dar uma última palavra, né, de fechamento, como imobiliarista já, de uma mulher de 70 anos, presidente de Secov, presidente de Creci, homem de experiência de mercado, já passou compra e venda locação do Brasil, fora do Brasil. Marcelo tem uma atuação lá na Europa e Portugal, lá da família que está lá e acompanha isso, enxerga como é que o mercado imobiliário da Europa também funciona, né? Então, realmente é um currículo de experiência que só pode somar nessa categoria, né? Categoria tão importante hoje, né? Um tri 200. Eu, mais uma vez, agradecer, né, esse convite para a gente vir conversar. Estou sempre à disposição para conversar. Acho fundamental essa solução que nós encontramos lá em 2005, e começamos a lutar por isso, né? 20 anos atrás. Faz tempo, bastante tempo. Isso é fundamental para o mercado, para essa estabilização, para essa segurança, né? E dizer que eu cresci hoje, né? Já que eu estou nesse momento na presidência do Creci, né? À disposição de todos os corretores do Estado, de todas as empresas, as construtoras, né? Todos os atores do mercado imobiliário, né? O Creci está aberto para ajudar, para receber, né? Encaminhar demandas, né? Buscar soluções. Então, é sempre um prazer e agradecer muito. Marcelo, muito obrigado, né? É sempre um prazer verdadeiro te encontrar, conversar contigo, né? Conheço o Marcelo já há 30 anos. Temos 45, mas 30 anos já se conhece, então a tua experiência é muito importante, tua sensibilidade em ouvir naquela época, entender que fazia sentido, e quanto a fatos não argumentos, está aqui, no argumento, a sensibilidade está aqui no papel escrita, né? Organizando o mercado do Brasil. E as dificuldades foram muitas, né? Porque muita gente não acreditava que essa era uma solução. Haviam várias soluções mágicas nas prateleiras e a gente tinha conhecimento de várias, participamos de várias discussões, reuniões, né? E não, isso aí. E essa solução, no final, ela se mostrou tão simples, tão prática, né? Tão objetiva, que foi o que deu certo. Permaneceu, deu certo, está funcionando e até hoje não temos nenhum problema. Então, muito obrigado, Marcelo. Parabéns pela atuação do Creci. O Alcides lá dá uma mão tremenda. Alcides tem todo um time lá, muito forte. Muito bacana, né? Muito obrigado mesmo. E vou, por final, até lançar uma ideia. Talvez seja na hora de a gente atualizar a lei.
Talvez faltou aqui algumas coisas que hoje a gente aprendeu, né? Vai ficar mais concreto. Então, assim, um desafio para o Brasil todo, né? Especialmente para o João Teodoro, que está lá na frente do COFES, de a gente talvez aí lançar aí uma atualização. Boa. Isso vai ser outro caminho. Talvez hoje, talvez não tão comprido como foi a época, né? Porque já tem a lei, vamos atualizar, talvez assim, em 1, 2 anos. Ouvir todo mundo, todo mundo tem que ser ouvido, porque a gente pode estar errando e ninguém é dono da razão, né? Mas esse desafio aí, para a gente atualizar a lei, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Satisfação.